Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Léo Top 21 mais um. E hoje eu vou dar continuidade com meus vlogs. Eu sei, demorou muito, mas vocês vão saber o porquê muito breve. Nessa última semana tive uma coisa chamada Semana da Queima. E a Semana da Queima aqui no Porto é algo que simplesmente lhe ocupa todo o tempo. Eu vou ver se eu consigo passar um pouco pra vocês o que foi a minha experiência nessa Semana da Queima. Já digo a vocês, já dou spoiler que foi algo impressionantemente bom. E quando eu tava a preparar esse vídeo, que eu fiz um pequeno script basicamente pra eu lembrar de falar de todas as coisas, eu comecei a lembrar dos momentos que eu tive. É simplesmente incrível. Então, vamos lá. Eu vou tentar falar pra vocês muito brevemente. A Semana da Queima é basicamente um festival que acontece aqui na cidade, que você tem várias atividades que são proporcionadas pela FAP, que é a Federação Acadêmica do Porto. E além desses eventos, depois desses eventos, durante a noite, existe um local chamado Queimódromo, em que acontecem certos concertos. No entanto, o grupo que eu estava, que era o grupo da praxe, nós basicamente temos uma pequena regra, que é basicamente nós não assistimos aos concertos. Nós vamos direto para a nossa barraca, que é o famoso Bico Dobra. Eu vou ver se eu coloco aqui para mostrar a vocês. Eu ajudei a construir essa barraca, todos ajudamos, fomos todos os calouros para lá, foram cenas incríveis. E eu lembro que éramos mais de 30 e os doutores falaram para nós para irmos todos mesmo assim, mesmo que não fôssemos fazer nada. Nós íamos para lá basicamente para jogar bola. Teve uma pessoa que levou uma bola de basquete, uma pessoa levou uma bola de vôlei. E nós nos divertimos bastante a construir o Bico Dobra. E acabou que eu vi o Bico Dobra completo. Eu já vou chegar lá como é que foi que isso aconteceu. Os eventos que aconteciam na Semana da Queima, alguns deles eram pagos, outros não. Mas para você ir ao queimódromo você sempre tinha que pagar. E como eu não tenho muito dinheiro, eu basicamente eu só ia a um dia. E a praxe me ajudou a ir para esse segundo dia, que foi inesquecível. Então vamos lá. Vamos começar então com o que aconteceu no sábado. Como o primeiro evento da queima, que era a Monumental Serenata, acontecia à meia-noite do domingo, do sábado para o domingo, nós nos reunimos já no sábado, durante a tarde, para irmos ao local em que isso ia acontecer, que foi lá em Aliados, foi na Praça de Aliados. E nós combinamos entre si, lógico, os doutores basicamente mandaram nós irmos para lá, eles que combinaram tudo, mas é feito todo ano um cordão com todos os calouros para proteger o espaço em que vão ficar os finalistas. Para quem não sabe, finalistas são os estudantes que vão estar encerrando agora nesse semestre o seu curso. Eles são basicamente as pessoas que são parabenizadas, que é para quem esses eventos é dedicado. E portanto nós fomos lá fazer o nosso cordão, porque o grupo de engenharia ficava bem em frente ao palco e nós tínhamos que proteger o lugar dos nossos finalistas. Então ficamos lá em pé por várias e várias horas. Chegamos eu não lembro que horas eram exatamente, mas eu acho que eram as 7 da noite quando chegamos. Ficamos até a meia-noite, que foi quando começou o evento. E o evento foi simplesmente fantástico. Em poucas palavras, as famílias se reuniram, as famílias de praxe se reuniram. As pessoas mais velhas deram as suas palavras às pessoas mais novas, palavras inspiradoras. E quando começaram a tocar as músicas da serenata, nós apenas começamos a nos abraçar e apenas sentir o momento em que estávamos a viver ela. E na verdade eu começo a pensar que aquele local, aquele evento, ele muda as pessoas. Ele faz você se sentir de um jeito completamente diferente. Eu estava muito mais melancólico do que eu geralmente sou quando eu estava lá. E também foi o primeiro momento em que eu tive a minha capa traçada. Para quem não sabe, traçar capa é uma maneira de você arrumar a sua capa do traje em volta do pescoço. Ela fica mais quentinha, é mais fácil de carregar, mas você só pode fazer isso como caloiro quando o seu doutor faz isso por você, que no caso é minha responsável. E eu lembro que passaram vários doutores também, que eles começaram digamos, perguntar qual é o meu nome, qual é o nome de fulano, qual é o nome de ciclano, meio que mostrando para nós que nós tínhamos que começar a conhecer eles. Nós estávamos acostumados todo esse tempo de não estar próximos da praxe, mas
Naquele momento ali, ele basicamente começaram a contar para nós que era o momento de nos aproximarmos. Era o momento de usar o que nós aprendemos e finalmente nos tornarmos um só. Não só apenas os calouros, mas calouros e doutores. As famílias, durante a serenata, elas têm uma tradição aqui de beber vinho do povo. Bebíamos todos juntos, em família. E eu lembro que quando eu tava ouvindo aquelas músicas, já tipo 1 hora dentro da serenata, eu lembro de ouvir as músicas, olhar para os meus amigos ao meu redor, que nós já tínhamos nos abraçado e tudo. Eu olhei para as pessoas que estavam ao meu redor e eu me senti tão bem naquele momento, que foi como eu disse, aquele lugar muda você. É por isso que tantas pessoas choram na serenata, porque é um ambiente maravilhoso, é uma sensação muito boa você estar lá. A música, as pessoas, foi fantástico, foi uma experiência muito boa. Em seguida, esse foi na madrugada do domingo, quando nós voltamos para casa, dormimos, quer dizer, o pessoal foi para queima, eu fui para casa porque eu não tinha um bilhete desse dia, eu só tinha um bilhete para terça-feira. E enfim, as pessoas foram para casa, eu também fui para casa porque eu tinha um bilhete para esse dia, era o único dia que eu tinha um bilhete, mas eu estava exausto, eu fiquei muitas horas no cordão, eu não conseguia ficar mais em pé. Eu resolvi ir para casa, mesmo tendo gasto 8,5 € naquele bilhete, eu resolvi ir para casa. E foi, digamos, um vacilo meu, porque no domingo, que durante o dia, nós estávamos marcados para ocorrer a imposição das insígnias. Para quem não sabe, nós da praxe, nós usamos o traje, lógico, mas também nós usamos uma coisa chamada insígnia, que dependendo do seu ano, dependendo do seu avanço nos anos, você usa uma insígnia diferente. E nós fomos receber a nossa primeira insígnia, que é um laço chamado de semente. Eu perguntei inclusive para a minha responsável e ela disse que a semente representa justamente algo que vai crescer. Nós estamos apenas no início, mas nós estamos plantando aquela semente que vai crescer. Eu inclusive pensava que era realmente uma semente que eles nos iam dar. Mas foi isso. No início, o primeiro momento que eu tive de encontro com eles foi na própria faculdade. Eles nos levaram para o auditório e lá foi a imposição das insígnias dos finalistas. Os finalistas, que são os que têm as fitas, eles recebem um chapéu, uma cartola e uma bengala. E eles basicamente são congratulados o tempo todo. Eles recebem toda a festividade dos outros anos. E eu tava vendo de longe e eu não sei muito bem como é que acontece a imposição das insígnias, é a primeira queima que eu vou, mas pelo que eu vi, são os afiliados que basicamente seguram a capa, porque os finalistas basicamente dão sua capa pro afiliado, e são os afiliados que fazem essa troca de insígnias, que no caso sai das fitas do último ano para a cartola e a bengala para quem já terminou, basicamente assim. E quando saímos de lá, da imposição dos finalistas, nós fomos para grama, para a relva em frente ao nosso departamento, lá na faculdade. E o Dr. Savage, ele começou a nos tirar dúvidas. Ele começou a falar, tipo, façam perguntas. Ele basicamente disse para nós, vocês não podem ter nenhuma dúvida a partir de agora. Então toda dúvida que vocês tiverem, vocês falem agora que eu vou responder. E aí nós fizemos várias perguntas, eu fiz várias porque eu sou muito confuso. Eu tava até pensando em mudar meu nome para Gaúcho, o Confuso. Mas eu tirei todas as minhas dúvidas ali. Eu fiz as perguntas que eu podia fazer, as perguntas que eu também não podia fazer. Todas ele respondeu. Meus amigos ao meu redor também fizeram muitas perguntas. Então nós fomos recolhidos por famílias. Eu sou inclusive da família desse doutor que nos tirou as dúvidas. E nós fomos para um local, eu não lembro exatamente onde é esse local, mas eu sei que nós saímos na estação de Faria Guimarães. E quando fomos para esse local, nós fomos uma roda. Era em ordem de idade, mas não de idade assim de vida, mas de idade de matrículas, basicamente assim. Começava pelos veteranos, depois os estudantes do 5º ano, depois os estudantes do 4º ano e assim por diante. Lógico que os calouros eram os últimos. E dentro desse seu ano, dentro dessa sua idade, você se ordenava aí sim por idade normal. O mais novo ficava no final e o mais velho ficava no início. Eu, por exemplo, ficava sempre junto
como eu sou o calouro mais velho, eu sempre fico junto da doutora mais nova do segundo ano. Eu lembro que começaram a sair os doutores, primeiro os do quarto ano, para receber as fitas, depois do terceiro ano, depois do segundo ano, fomos saindo nessa ordem, até que chegou a minha vez de ir. A minha responsável me chamou, foi lá fazer a imposição da minha insígnia. Foi também um momento marcante, porque eu fico muito marcado quando eu sinto o avanço, o que eu sinto tipo que eu tô crescendo em alguma situação, e ali eu senti aquilo. E eu lembro das palavras da minha responsável, eu lembro como se fosse hoje, que ela chegou pra mim, ela falou da semente, e ela também me disse algo que me tocou bastante. Ela basicamente me disse a mesma coisa que a madrinha dela disse pra mim, que no momento da serenata, que foi: eu tenho que aproveitar tudo. Eu tenho que aproveitar muito aqueles momentos. Você não percebe, mas esses momentos apenas passam. E você vai viver outros momentos, mas esses momentos que você está vivendo agora, no futuro apenas serão lembranças. E ela me falar essas coisas, do mesmo jeito que a outra doutora, que é a madrinha dela, me falou, eu comecei a pensar justamente no que eu já tinha pensado, que eu não lembro se eu falei em um dos vídeos, mas desde que eu entrei na praxe, eu tenho vivido de verdade esses momentos. Antes, eu sempre olhava para trás e sempre ficava tipo, eu podia ter feito alguma coisa melhor. Se eu tivesse vivido aquele momento agora, eu teria feito isso diferente, eu teria feito aquilo diferente. E agora, eu sinto pela primeira vez como se eu estivesse vivendo esse momento agora. Aquele momento que eu posso mudar é agora. Eu posso fazer o futuro que eu quiser. E isso é uma coisa fantástica de se sentir, uma coisa fantástica de se viver. Por isso que foi tão marcante esse momento pra mim, que foi quando a doutora me falou aquilo, eu lembrei disso. E então nós voltamos pra roda, nós fizemos um pequeno discurso, conversamos um pouco com os veteranos, e aí nós fomos pro jantar da família da praxe. O jantar da família da praxe, não tem como eu descrever o que aconteceu naquele. As únicas coisas que eu posso falar é que pela primeira vez, a pessoa mais nova é que mandava em tudo, que era a Kais, que ela tava do meu lado. E eu falei muito com o veterano Antônio Barrotes. Eu percebi que ele se considera uma pessoa muito chata. Não muito chata no sentido de tipo, sem graça, mas chata no sentido de, como é que eu posso dizer, distrativa. Mas eu achei ele uma pessoa inspiradora. Eu me inspirei bastante nele, principalmente porque ele fez uma coisa comigo que basicamente me deixou bem atento a uma coisa que eu estava um pouco distraído. Nós, quando estamos trajados, nós não podemos deixar nossa capa em lado nenhum, em canto nenhum. Então, no momento eu fui fazer o meu discurso, eu me levantei sem minha capa. O que é que o veterano fez? Ele pegou minha capa e eu não vi. E aí quando eu olhei para trás, pegar minha capa, ela já não estava atrás de mim. Foi tipo um instante, foi 1 ou 2 segundos. E foi suficiente para ele pegar e esconder muito bem. Então, eu fiquei desesperado, ele me emprestou a dele e eu fiz o meu discurso com a capa dele. E então, quando eu terminei meu discurso, eu sentei, fiquei um pouco nervoso, digamos assim. Eu olhei para a Caixa que estava do meu lado, eu perguntei a ela o que é que eu deveria fazer. E ela sorriu para mim e disse: tu vais ter que mostrar que tu precisa da capa. E aí eu entendi. Era isso. Quando eu deixei a minha capa, eu não estava me importando com ela. Mas quando ele fez aquilo comigo, eu passei a me importar com minha capa, como eu estava me importando com o meu Kiko. Eu levo ela a todos os lugares quando eu estou trajado. Eu não perco ela de vista nunca. E quando eu saí procurando a minha capa, perguntando aos outros veteranos, eu perguntei até a uns doutores se eles tinham visto minha capa. E quando eu voltei ao meu lugar, ele simplesmente me deu minha capa e falou: nunca mais perca ela de vista. Então, eu dei meu discurso. O V também, o V de Vingança, que é o Diogo, ele deu um discurso fantástico também, apesar de já estar muito bêbado, mas a gente sentia o sentimento das palavras dele. Então, depois daquele discurso, nós terminamos de comer, foi aquele ambiente divertido. Teve um momento também que a caixa por acidente acabou derramando cerveja no meu celular, ele parou de funcionar por uns dias, mas consegui voltar a fazer ele funcionar. Mas esse dia também foi um dia incrível, foi um dia inesquecível. Eu começo a lembrar desses momentos e eu penso em como eu vivi eles bem. E essa sensação de satisfação, de ter feito tudo certo, de ter vivido os melhores momentos da sua vida, é muito boa. Então, nós fomos para a queima.
Quer dizer, eles foram pra queima, de novo, eu não tinha mais ingresso. Eu apenas fui pra casa. Eu fui com eles em direção à paragem onde saía o autocarro direto pra queima, o ônibus direto pra queima. Mas chegando lá, percebi que o ônibus ia direto mesmo pra queima. Eu achei que ele ia fazer o caminho dos autocarros lá e ia passar em casa, mas não, ele foi direto mesmo. Aí foi dali que eu fui pra casa, me despedi deles e fui pra casa. Então, no dia 6 de maio, que foi na segunda, estávamos marcados para fazer o dia da beneficência e o concerto prominário. O dia da beneficência, ele... basicamente nós nos reunimos com os Civilis Bosses, que é basicamente um grupo de música, um grupo musical. E nós cantamos as músicas deles, que são músicas com letras muito engraçadas. São as melodias de músicas conhecidas com letras muito, muito engraçadas. E nós fazemos isso todos os anos para arrecadar dinheiro para uma instituição de caridade, que nesse ano, pelo menos, foi o Projeto Raiz da Casa de Ramalho. Nós estávamos lá a cantar as músicas e as pessoas que passavam e riam, nós chamávamos a atenção delas: você quer contribuir aqui com o projeto, estamos angariando dinheiro, você não quer participar, dar uma ajuda? Eu não sou muito bom nisso. Eu tentei, eu dei o meu melhor, mas eu não sou muito bom nisso. Mas felizmente meus amigos eram muito melhor que eu, eles conseguiram arrecadar uma certa quantidade de dinheiro. E eu não diria que foi um sucesso total, mas nós cumprimos o que nós deveríamos ter feito. Então, depois do dia da beneficência, nós fomos nos reunir para ir para o concerto. Nós primeiro fomos ao Hospital São João. Nós fomos comer no Sabor Gaúcho, que é a origem do meu nome. Então, nós comemos lá no Sabor Gaúcho, pegamos uns lanches pro concerto e nós fomos pro concerto. Nós fomos de ônibus pra lá. Chegando lá, nós ouvimos músicas clássicas, músicas muito conhecidas e também outras pouco conhecidas. E a que mais me chamou a atenção foi a música do Star Wars. Nós ouvimos ela por completo. Foi a primeira vez que eu ouvi a música clássica na minha vida. A primeira vez que eu ouvi uma orquestra na minha vida foi naquele momento. E apesar de não ter sido, digamos, uma coisa espetacular, uma coisa que eu ame, sabe? Foi algo novo pra mim, foi uma experiência nova. E se tem uma coisa que eu coloquei na minha cabeça nesses últimos dias, é que mesmo que eu ache que não vai gostar de algo, eu tenho sempre que experimentar pelo menos uma vez. Porque você só sabe se vai gostar de algo se você pelo menos tiver experimentado. E foi isso que eu fiz, eu experimentei tudo. Eu experimentei todas as atividades, eu fui a todas as atividades dessa semana da Queima, inclusive o concerto prominário. E apesar de eu não ter gostado muito, porque eu não sou muito fã de orquestra, eu achei divertido. Eu achei divertido estar lá, eu achei divertido ouvir as músicas e foi uma experiência pra mim, uma boa experiência pra mim. Então nós voltamos pra casa, o ônibus ia direto pra queima, eu fui com eles até lá e quando eu cheguei no local do queimódromo, eu fui pegar o meu autocarro da madrugada e eles foram pra queima. E mais um dia eu voltei pra casa muito bem satisfeito. E quando eu tava indo pra paragem do meu carro da madrugada, eu tive uma conversa com o One Punch Man e uma namorada, que o conteúdo dessa conversa, como é que eu posso dizer, foi algo que me preocupava muito. Os doutores vão saber do que eu tô falando, mas eles me tranquilizaram bastante em relação a essa situação e eu estou muito feliz, não só do que eles falaram pra mim, como o jeito que eles falaram pra mim, porque aquilo me aliviou bastante. E foi bom pela primeira vez, porque foi basicamente a primeira vez que eu tive uma conversa assim com os doutores. Voltei pra casa no ônibus, eu pego o ônibus 1M, que é o que vai de Matozinhos e passa bem em frente aqui à minha casa, e voltei. Eu diria que a Serenata foi um dos dias mais felizes da minha vida. Simplesmente porque... Deixa eu falar mais alto, senão não sei. Simplesmente porque quando eu fui pra lá, eu não tava esperando o que ia acontecer. Mas é pra ser sempre isso, nunca se espera o que vai acontecer. E quando eu cheguei lá e começou a tocar aquelas músicas, as pessoas começaram a se abraçar e tal. E no momento em que a minha responsável traçou a minha capa,
eu comecei a ter um sentimento que, tipo, eu pela primeira vez eu estava feliz, muito feliz, estava tipo consciente disso. Porque geralmente você está feliz, você não sabe, você percebe, até o momento que você está tipo olhar depois e pensa, eu estava feliz naquele momento. Mas ali eu estava feliz, eu sabia daquilo. E tipo, todas as pessoas estavam juntas, todos estavam unidos, doutores, veteranos e calouros, todos juntos. Foi tipo, foi simplesmente incrível.